Ora, muito bom dia a todos. Estamos a dar início à nossa 11ª sessão deste ciclo de Café Digital. Ciclo este que é organizado pela Universidade de Évora, através do Cefaz, a Cotec e o ISCAP, do Instituto Politécnico do Porto, e está integrado na dinâmica do projeto Conecta PIM, Conecta PME, este projeto que visa divulgar e promover e ajudar ou fomentar as empresas para a melhoria da competitividade através da transformação digital e através do uso das tecnologias digitais na região da Euroase, que é composta pela Extremadura espanhola, pelo centro de Portugal e Alentejo. Uma palavra de agradecimento ao Mário Parra da Silva por ter-se disponibilizado a estar aqui conosco hoje, para abordarmos um tema que lhe é muito caro e que tem trabalhado há longo tempo nestas temáticas, tem a ver com a sustentabilidade e a ligação da sustentabilidade das organizações às demais sustentabilidades do contexto da sociedade humana, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade laboral, a ética, entre outros domínios, e que no fundo há muitos anos que se dedica nestas áreas. Um agradecimento muito especial e um bom dia ao Mário por estar aqui connosco. Bom dia. Apresentar o Mário não é fácil, ou melhor, é fácil e não é fácil, porque tem uma longa carreira e vasta carreira de empreendedorismo, de criação, de envolvimento. É atualmente presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, também é o responsável, ou o líder, o rosto visível do Global Compact Network de Portugal. É natural de Vila Real Santo António, portanto, Algarvio, com frequência na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 70-72, e no Instituto Superior Técnico em 73, entre 73 e 75. Entrou também pela carreira profissional política em 76 e 80, ou entre 76 e 80, tendo sido assessor do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto em 79 e vereador da Câmara Municipal de Oeiras em 1982. O seu percurso profissional passou pela Xerox, pela ICS, pela Alcatel, tudo empresas de tecnologias, e especializou-se em consultoria e formação nas áreas de marketing, gestão comercial e na área da gestão comercial. Fundador e sócio-gerente de um conjunto de empresas e associações, sendo a destacar a Softag, a Pedra Base, a Associação Portuguesa de Ética Empresarial, a Corporate Wellness International Institute e a Associação para o Bem-Estar Organizacional, Saúde Ocupacional e Responsabilidade Social Interna, do qual é presidente da direção. Consultor e formador, como já disse, nas áreas do marketing, gestão comercial, mas também, nos últimos anos, em processos de mudança e estratégia comercial, o bem-estar organizacional e o desenvolvimento sustentável. Foi chefe da delegação portuguesa no grupo de trabalho da ISO 26000 sobre a responsabilidade social. Foi chairman da rede europeia Prepare, portanto, para o desenvolvimento sustentável entre 2006 e 2009. É membro do Conselho de Ética e dos Corpos Gerentes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e foi membro do Conselho de Ética da CERTIF até novembro de 2017. Membro da Comissão da Responsabilidade Corporativa e Anticorrupção da ICC Portugal, chair da Global Compact Network, como já referenciei, presidente da Aliança ODS Portugal e cônsul honorário da República da Croácia para o Alentejo e Algarve, portanto, a nossa região, ou a minha região e a região do mar. Portanto, estamos, de facto, com alguém, com o convidado certo para abordar estas temáticas da sustentabilidade e o papel que as tecnologias digitais e esta transformação digital em curso poderá ter para a melhoria da sustentabilidade, não só das organizações, mas em todo o espaço no qual as organizações se inserem. Bom dia mais uma vez ao Mário e vamos dar início àquilo que verdadeiramente interessa, sendo importante esta apresentação, o que interessa é o que virá a seguir na nossa conversa e aprofundar temáticas que nos interessam para esta promoção e divulgação da transformação digital e que ela seja mais efetiva e que produza os resultados que todos nós desejamos. Bom dia mais uma vez, Mário, e passaria à primeira pergunta, porque no fundo é isso que nos traz aqui. No fundo, a primeira pergunta é: que desafios são estes que a realidade do nosso mundo nos coloca hoje, tão exigentes e tão diferentes? Bem, bom dia e obrigado à Universidade de Évora e aos promotores por este convite, que é muito interessante e dá a oportunidade, mais uma vez, falar de todos os temas que preocupam e que são o centro da atividade do Global Compact. O Global Compact é uma agência das Nações Unidas, mas andando mais para a frente,
Os desafios que o mundo enfrenta têm que ver com o nosso próprio sucesso. Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas é assim, se nós não tivéssemos, enquanto humanidade, tido um sucesso assinalável nos últimos 50 anos, não tínhamos desafios grandes pela frente. Tínhamos os desafios que sempre tivemos ao longo da história, ou seja, a fome, as guerras, as doenças, as ameaças que sempre enfrentámos ao longo da história. O que acontece é que nos últimos 50 anos tivemos um enorme sucesso. Por exemplo, conseguimos reduzir enormemente a mortalidade infantil, mas isso deu origem à sobrepopulação. Conseguimos reduzir enormemente a mortalidade das mães, mas isso deu origem a uma longevidade das mulheres, a uma maior saúde das mulheres e, portanto, também um aumento da população, porque passaram a poder ter mais filhos. Esta é a grande diferença em África. A África manteve-se mais ou menos com a população estável, morria muita gente, muita gente. A mortalidade infantil era tremenda e nos últimos 50 anos não. A África explodiu em número de pessoas e hoje temos um enorme problema sobre como criar desenvolvimento que dê emprego a todas essas pessoas. A mesma coisa um pouco por todo lado. A população subiu muitíssimo na China, na Índia, veja a Índia. A Índia era regularmente dizimada por flagelos de saúde. A Índia tornou-se um dos países mais bem-sucedidos a tratar da saúde da sua população, com sistemas de saúde muito baratos, muito eficazes, muito rápidos, que conseguiram criar uma longevidade e um nível de saúde pública que não tem paralelo com nada na história. Por isso hoje ultrapassa o 1,2 bilhão de pessoas. Ou seja, nós tivemos muito sucesso, mas o sucesso criou enormes problemas, porque é preciso alimentar esta gente toda, não é? Mais de 9 mil milhões de pessoas, é preciso, por causa de os alimentar, eles têm expectativas, as expectativas levam ao consumo do aumento, portanto, ao aumento do consumo de energia. As pessoas hoje consomem enormes quantidades de energia, quando comparado com o que consumiam há 60 ou 70 anos atrás. Portanto, para não pôr mais na carta, porque toda a gente já percebeu onde é que eu pretendo chegar, nós temos um enorme sucesso no desenvolvimento, conseguimos levar a prosperidade e o desenvolvimento a praticamente todo o mundo, continuamos a ter enormes problemas gerados pelo desequilíbrio. É um facto que grandes partes do mundo não têm níveis de desenvolvimento semelhantes a de outras partes do mundo, mas é um problema que não tem nada a ver com o que a minha avó enfrentou. É um problema que não tem nada a ver com o que era a vida no Alentejo. Não é? Há uns anos atrás, eu lembro-me perfeitamente, andava na minha atividade política pelo Alentejo, em 1978, e mandaram-me parar. Eu ia num carro grande, e um grupo de pessoas vestidas de forma tradicional, no meio daquele calor de julho, mandou-me parar e pediu-me para me meter dentro do carro e levar a um centro médico qualquer, uma miúda de 15 anos, que era o único sustento da família, e tinha desmaiado com insolação e falta não, olha, com uma desgraça. E era assim, ela era a única pessoa que trabalhava na família, tinha 15 aninhos e tinha que sustentar, tinha que prover. Estávamos em 78, a vida era muito dura, muito dura, muito dura. O que acontece é que as pessoas de hoje vivem um estado de abundância tal que estão sempre enjoadas, estão sempre contra, estão sempre a achar que está tudo mal. Haviam de ver como foi a vida dos pais. Portanto, nós tivemos um enorme sucesso. Desse sucesso nasceram novos problemas. Por exemplo, um dos problemas mais sérios que nasceu do sucesso é o mundo ter se tornado muito pequenino. O mundo era muito grande, porque nós éramos poucos. Hoje o mundo é pequeno porque nós estamos em todo o lado, porque exploramos os recursos da terra de maneira exaustiva, porque lançamos para o ambiente detritos de forma imensa, portanto poluímos o mar, poluímos as terras, poluímos o ar, poluímos tudo. Pronto, mas isto é uma doença do sucesso. E o sucesso do futuro é inverter isto tudo e é voltar a ter
é ter um modelo de desenvolvimento que corrija estes problemas. Não é dizer, que horror o que fizeram e tal. Não, não fizeram coisa nenhuma. O que nós fizemos foi aquilo que o estado da arte, da tecnologia e o conhecimento que na altura existia aconselhava fazer. Portanto, nem as pessoas no geral, nem as universidades, nem as instituições foram doidos. Fizeram aquilo que era o conhecimento que se detinha. Neste momento, detém-se outro conhecimento e estamos a proceder de acordo com esse outro conhecimento e a mudar o modelo de desenvolvimento. É aqui que vamos entroncar um pouco agora sobre o nosso tema em termos de projeto, que é a transformação digital, e a questão é de que forma a transformação digital em curso pode contribuir para minorarmos ou resolvermos alguns destes desafios. Bem, claro que é a transformação digital uma das grandes respostas, mas há outras, mas a transformação digital se calhar está na base de todas as respostas. A transformação digital, às vezes há fantasmas, o que é o digital e a transformação. A transformação digital é um recurso a uma tecnologia que não existia e agora está à nossa disposição, embora ainda não totalmente. Por exemplo, em Portugal ainda não há internet 5G, que vai dar um grande avanço na solução de muitas coisas, mas é a disponibilidade da informação, que significa a possibilidade de a tratar, porque se há informação disponível vai ser tratada, e a libertação do ser humano de tarefas de carácter repetitivo e de carácter, digamos, que não envolvia inteligência, envolvia apenas repetitivo. Toda a gente se lembra, não, os jovens não se lembram daqueles enormes sítios onde estava toda a gente agarrada à máquina de escrever, ou enormes sítios onde estava toda a gente a fazer contabilidade. Isso tudo hoje libertou-se. Em breve libertar-nos-emos de mais tarefas repetitivas e isso é graças ao digital. Mas a grande transformação do digital está no apropriar da informação, tratar a informação e devolver a informação tratada sob a forma de conhecimento e intervenção qualificada. Ou seja, fazer coisas melhores porque se detém informação e se trata essa informação e permite fazer coisas melhores. Até em setores que eram completamente insuspeitados. Alguém imaginava que um dia uma exploração agrícola teria uma instalação tecnológica, computadores, sensores e instrumentos que, geridos pelo computador, processavam adequadamente os níveis de rega, porque tinham medido o nível de água e de umidade no solo, e tinham medido a luz solar, e, portanto, abriam e fechavam coisas. Em Portugal ainda não se vê muito, mas olha que na zona da planície do Pó, toda aquela zona riquíssima da agricultura italiana, a partir de Turim até quase a Verona, por aí fora, é tudo assim e é uma coisa espantosa de se ver. Como até a luz é regulada pela posse e tratamento e ação da tecnologia. Quer dizer, se não fosse esse suporte tecnológico, continuava-se a fazer, olha, isto está mais ou menos assim e tal. E evidentemente, quando não se detém informação tecnológica, quando a tecnologia não nos permite ter e tratar a informação, acaba por haver uma quantidade de desperdício gigantesco. Israel mostrou-nos isso na agricultura, mostrando que com o tratamento adequado da informação pode-se criar uma agricultura extraordinariamente bem-sucedida onde quase não há água. A agricultura depende totalmente da água. Portanto, de cada vez que... Eu também sou proprietário em Alentejano, tenho um empreendimento turístico aí no Alandroal, aí mesmo ao pé de vocês. E estou a fazer um turismo rural lá. E cada vez que eu... Ali não é nada, não é muito mal, porque tem a barragem do Lucefecite, tem ali uma zona de regadio, até mais do que do Alqueva. Ali as águas vêm do Lucefecite, na zona do Alandroal. Mas ainda é tudo um bocado ao palpite. Ao olhómetro, não é? Olhómetro. Portanto, a tecnologia pode ajudar imenso a reduzir o consumo de recursos, reduzir o desperdício, ou seja, aumentar a produtividade, com a mesma quantidade de solos, com menos trabalho humano, provavelmente produzir muito mais, produzir com qualidade, em vez de ser pesticida de qualquer maneira, em vez de ser adubo de qualquer maneira, ser justamente aquilo que é necessário, portanto, reduzindo os impactos ambientais. A tecnologia é a grande resposta para o futuro, não há nenhuma dúvida sobre isso. Depois
vem a grande questão, pois, mas com a tecnologia vai diminuir o emprego e as pessoas vão ficar sem fazer nada. Ouça, eu comecei a trabalhar em Office Automation em 1982, 83, já estava ligado no interior da Xerox e depois fora da Xerox, noutras companhias onde trabalhei, ligado ao que foi na altura a grande revolução que se chamou Office Automation. E em que a máquina de escrever da IBM, aquela Composer, mas que era toda ela fechada sobre si própria, passou a ter uma coisa admirável, que era uma disquete, nem era uma disquete, mas tinha uma memória, aquilo tinha memória. Antes disso apareceram os mini computadores, que eram do tamanho de pequenas salas, mas tinham uma tarja magnética, que era fantástico. E enfrentámos, a partir dessa data, começámos a enfrentar sempre a mesma questão. Isto vai acabar com o emprego, isto vai acabar com o emprego, nunca acabou com o emprego. Não houve tecnologia nenhuma que tivesse acabado com o emprego. Pelo contrário, o que fez foi criar novos e mais qualificados empregos. Agora, houve um drama pessoal naquela pessoa que não conseguiu evoluir, que tinha toda a sua competência, estava em cima de uma determinada tecnologia e ela não conseguiu evoluir para novas tecnologias. Tenho enorme simpatia por isso, porque já sou velhote e começo a ter também as minhas limitações. Sempre tive, mas agora tenho mais limitações. Portanto, pessoas com limitações é uma coisa que sempre haverá entre nós, sempre teremos pessoas com limitações. E a sociedade tem a obrigação de socorrer essas pessoas e dar-lhes uma tarefa que elas possam realizar. Mas isso não deve impedir o progresso da tecnologia e a oferta de novas soluções que libertam o ser humano de tarefas que são pouco qualificadas e o libertam para tarefas mais qualificadas, para aquilo que a máquina não faz, mas o ser humano pode fazer, porque dê as voltas que der. Não há nenhum computador tão poderoso e tão barato como um ser humano. Essa é uma questão que raramente é mencionada. O ser humano é de longe, mas se calhar passarão séculos e séculos antes que esta realidade se altere, o computador mais capaz, mais amplo, mais poderoso e mais barato. Porque na realidade ganha para si próprio e não é preciso comprá-lo, mas sim dar-lhe trabalho e pô-lo a render. Portanto, é isto. Acho que a tecnologia é a grande aposta do futuro e temos que investir nela tanto quanto possível. Vamos agora olhar um bocadinho para as empresas, né? No fundo, Sim. e ainda estamos numa perspectiva muito geral e até fazendo o relembrar de alguns do Global Compact. O Global Compact é uma iniciativa que surgiu promovida pelo Kofi Annan quando era secretário de Estado da ONU. Há 20 anos. Há 20 anos, portanto, não tem sensivelmente, tem mesmo 20 anos, que é 2000, 2001. E no fundo visava dar resposta mais ou menos estruturada e voluntária aos grandes problemas da sociedade humana, portanto, do contexto em que vivemos, questões de direitos humanos, das práticas laborais, da proteção ambiental, da promoção de mecanismos de anticorrupção, e no fundo visava e tem esse fim de contribuir para que estes problemas ou estas realidades tenham um impacto cada vez menor, negativo, como é natural, no mundo em que vivemos e nas empresas, e as práticas das empresas, de facto, respondam de uma forma mais estruturada, mais organizada a esta realidade. Também é verdade, e como o Mário já identificou, a própria transformação digital também nos cria desafios novos, e é estes desafios de não deixar para trás, por qualquer motivo, vai ficando para trás, e porque estes movimentos são muito dinâmicos e por vezes até de uma velocidade muito, muito elevada, e no fundo também temos que olhar para essas realidades e para estes novos desafios de uma perspectiva também diferente. Não só no contexto do nível do mercado laboral, das práticas laborais, no fundo, em tudo aquilo que o ser humano é ator e é também ativista profundo. E o que nos leva é olhar muito agora aqui para a questão das empresas e de que forma estes benefícios que as tecnologias digitais nos trazem para a promoção de empresas mais sustentáveis e amigas do ambiente, que diminuam as relações laborais, no fundo, de que forma que papel pode ter a transformação digital na resposta a isto? Ou seja, diminuir a poluição, para ser de uma forma muito mais, sermos mais amigos do ambiente, melhorarmos as condições de trabalho e as relações laborais, combater mais a corrupção, e temos muitos papers que estão a ser publicados, que já são o resultado também desta transformação, que só é possível porque temos estas tecnologias disponíveis, no fundo,
Quais são estes grandes benefícios que as tecnologias digitais nos podem trazer? Bem, eu acho que, como disse no início, como o Paulo sublinhou no início, é escassa meia hora, é um bocadinho pouco para. Mas por isso eu tenho que cortar, tenho que selecionar e ir ao cerne da questão. O cerne da questão é este: as tecnologias digitais estão a permitir que nós criemos um novo estilo de vida. Essa é que é a grande diferença. Porque os estilos de vida arrastam estilos de consumo e arrastam concepções de felicidade. O ser humano aspira a estar bem, a ter uma vida feliz, com família, enfim, aspira a ter uma vida feliz. Depois cada um escolhe a maneira de se sentir feliz. E os estilos de vida, para se ser feliz, têm que dar a sensação de realização. Durante muitos anos, a economia, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, a economia baseou-se na rotação dos ciclos produtivos e acelerá-los cada vez mais, o que significava acelerar e aumentar o consumo, porque senão não escoava, não é? E, aliás, o termo ciclo é correto para a atividade produtiva, mas não era correto para o produto em si. O produto era explorado a matéria-prima, fabricado nas várias etapas de fabrico, depois colocado à disposição do consumidor, depois consumido e distribuído. Isto era essencialmente linear. Mas numa fábrica era circular. Entrava matéria-prima, produzia-se, ficava dinheiro comprava mais matéria-prima, para aí fora. Portanto, a criação de valor assentava na absorção pelo cliente, que ganhava dinheiro de várias maneiras, e se não tinha maneira nenhuma de ganhar dinheiro, dava-se-lhe um subsídio de desemprego. Eu estou a descrever o sistema atual, mas já estou a pô-lo no passado. E com esse dinheiro, ele, com a reforma, ele comprava coisas e pronto, e o ciclo alimentava-se. E o valor era gerado em cada circulação destas, não é? E, portanto, para aumentar o valor gerado, ou se acelerava as circulações, provocando obsolescência e provocando destruição de coisas que estavam muito boas, mas a moda ou a aceleração tecnológica ou outra coisa qualquer fazia com que o produto antigo tivesse de ser deitado para o lixo e portanto, isto funcionava tudo bem. Excepto que houve uns senhores do Clube de Roma e depois que disseram este modelo de crescimento tem limites, isto não vai ser possível de manter indefinidamente porque há esgotamento de matérias-primas, porque chega a um ponto em que isto tende para a assíntota, não é? Vai crescer, mas a certa altura o modelo matemático mostra que não tem capacidade de se manter indefinidamente. E logo aí começou a colocar-se a questão de que o modelo de desenvolvimento estava errado. Mas se o modelo de desenvolvimento está errado e é preciso outro modelo de desenvolvimento, qual será esse? Hoje sabe-se perfeitamente que o novo modelo de desenvolvimento que temos que instalar é um modelo baseado em experiências e não em posse. Ou seja, a ideia de todos termos uma casinha de férias e depois, quando os bancos já nos impingiram casinhas de férias em todo o lado, venderem-nos casinhas na praia, no Monte ou no Alentejo, e depois às tantas já temos 4 casinhas e vamos lá 3 dias por mês. E isso é chão que deu uvas, não é? Assim como ter os armários cheios de coisas, ter 40 pares de sapatos, é chão que deu uvas. O futuro vai ser usufruto e não posse. E isso implica uma outra maneira de olhar para a vida e para a percepção de felicidade. Ora, aí a tecnologia tem um papel vital. Eu devo dizer-lhe, tenho um exemplo em casa. O meu filho, portanto, tirou o seu curso, engenharia, depois também tirou uma parte da economia, maravilhoso. Normalmente teria trabalhado para uma empresa e estava lá e tal. Não. Olha, trabalho onde lhe apetece, ou em casa, ou no Alentejo, ou no Algarve, ou no Norte, desde que tenha internet. Só trabalha para empresas estrangeiras e tem uma qualidade de vida
e uma forma de estar na vida que não tem rigorosamente nada a ver com a geração anterior. Tem 40 anos, mas não é com 20. Isto é com uma pessoa de 40. Graças à tecnologia, ele, onde está, trabalha. E isso também lhe dá uma sensação de despojamento em relação à posse. Por exemplo, ali no Alandroal, nós estamos a receber pessoas e casais, mas até casais já vêm, que ninguém sabe, mas são pessoas que trabalham com tecnologia e que vão para ali. Olha, agora o último é um rapaz que trabalha com a Universidade do Minho e especificamente com o Paulo de Guimarães. Mas aquilo é muito frio e ele não gosta. De modo que trabalha com a Universidade lá em cima, mas quer viver no Alandroal. Porque, porra, paga, coisa, ele só trabalha. Portanto, a tecnologia vai nos libertar até da necessidade de nos deslocarmos. Por exemplo, eu não estou fisicamente presente em Évora a fazer este evento. Aliás, ninguém sabe onde eu estou, não é verdade? Portanto, liberta-nos da necessidade de deslocar, liberta-nos da necessidade de possuir coisas, porque temos o usufruto com muitíssima facilidade. E eu estou convencido que é um mundo radicalmente novo que aí vem, mas porque se altera o estilo de vida, altera-se a nossa forma de percepcionar a felicidade e o que é necessário para a ter. E se vocês provavelmente não têm idade para isso, porque é muito novo, mas eu devo dizer que eu me lembro muito bem do tempo onde um casal percepcionava a sua felicidade conforme o carro que parava à porta. E punham-lhe tapetinhos, punham-lhe penduricalhos, poliam os cromados. Era um carro para toda a vida. E era um carrinho, depois ao fim de semana dava um passeizinho, não é? Com o carro, e aquele carro era o que dava àquela família a sensação de que tinha atingido algo, tinha conseguido alguma coisa, tinha chegado a um certo patamar que já era muito superior ao que os pais deles, provavelmente eram camponeses e não tinham nada senão uma mula ou um burro. Está a ver? Esta percepção de felicidade dava a ideia de que só és feliz se comprares um carro, nem que seja a prestações, e só és feliz se tiveres coisas. Por exemplo, outro costume português que era desse estilo de vida antigo, que hoje está a desaparecer por completo, era a sala. Vivia-se na casa, nunca se vivia na sala, não se entrava na sala. A sala estava de ponto em branco com os naprons, com os bibelôs, e depois quando aparecia a visita levava-se para a sala. Isto tudo correspondeu a uma determinada época, e essa época foi bonita, teve o seu lado maravilhoso, foi a evolução dos nossos pais, foi a evolução da anterior geração. Não temos que dizer mal deles, muito pelo contrário, foram heróis, elas foram corajosas, eles foram corajosos, fizeram o seu percurso no meio de dificuldades muito grandes, guerras, conflitos, colónias, sei lá o quê. E hoje estamos aqui. Mas hoje é a nossa obrigação criar um novo estilo de vida e basear a nossa felicidade noutra coisa, mais novamente no ser, no estar, no fazer e menos no ter. Eu tenho essa memória, como tenho a memória do grande seis também ter o telefone em casa. Claro. Muito restrito, pessoas em cima do psiché à entrada. Sim, à entrada, exato. E essa memória é uma memória que ainda está presente, e agora a relembrar, a gente começa a lembrar até de como é que era quando éramos pequenos, e era mesmo isso, e lembrei-me agora do telefone por causa disso também. Mas isto implica que as empresas também se tenham que adaptar, como é natural, não é? E tenham a incorporar nos seus processos de negócios e nos próprios sistemas digitais das empresas toda esta realidade de adaptação. Sim, mas adaptam-se. Como é que as empresas, que recomendações é que daria para esta adaptação às empresas? Não, a recomendação que nós fazemos às empresas e que estamos a fazer, é o nosso papel no Global Compact, é fazer essa recomendação, um bocadinho a mesma coisa que nas universidades, mas agora um bocadinho adaptado. Nas universidades é publish or perish. Nas empresas é adapta-te ou morre. Porque as empresas vivem na medida em que geram valor acrescentado com os produtos que põem à disposição dos seus públicos. Se os públicos mudam de desejos, as empresas têm que mudar de produtos. E as empresas são todas elas, acho eu, excepto aquelas que vão morrer, porque há sempre uma taxa de mortalidade nas empresas, aquelas que não morrem são as que têm gestão suficientemente sagaz para adaptar o produto àquilo que é a procura, não é? Portanto, é mais importante
trabalhar na procura, porque as empresas depois vão atrás. Embora com uma certa decalagem. Por exemplo, aqui em Portugal, há muitas empresas que continuam a resistir muito, mas não, isso é tudo modas, isso há de passar e tal. Mas não vai passar porque são imperativos da humanidade. A gente tem que combater as alterações climáticas. É um imperativo. Como é um imperativo, vai ter que ser. E o interlocutor ideal, permita-me aqui uma coisa que é, mais uma vez, uma afirmação de ruptura, uma afirmação forte. As empresas hoje não têm nada a ver com os Estados. O Estado português, o Estado espanhol, os Estados são entidades obsoletas que deviam desaparecer. O Orçamento Geral de Estado, que está neste momento a ser discutido, é um anacronismo e é uma estupidez. Porque as empresas em Portugal e na generalidade do mundo já são todas multinacionais. Mesmo uma empresa com 4 ou 5 empregados está a trabalhar numa cadeia de valor, numa cadeia de abastecimento, que acaba algures num cliente sabe Deus onde, e está a incorporar componentes que vieram sabe Deus também de onde. E a energia que nós gastamos aqui sabe Deus onde foi produzida, porque há uma rede, pelo menos ibérica, mas essa rede, por sua vez, liga-se depois a outras redes. Ou seja, nós estamos numa realidade transnacional, aliás, este é um programa transnacional, o Interreg, e estamos a ser geridos por entidades sumamente egoístas, que são os Estados Nacionais. Para os Estados Nacionais, Évora já é um bocadinho interior. Mas interior porquê? Está mais perto de Espanha do que Lisboa. Porquê é que há de ser interior? O Alandroal está na linha da frente com a Europa. Está mais próximo da Europa, olha, do que Évora. Portanto, interior, uma treta. Nós não temos interior, temos zonas, e as zonas têm as suas oportunidades. Se o senhor Naveiro, em Campo Maior, tivesse achado que era do interior, acha que ele teria procurado o mercado espanhol como um mercado de expansão da Delta? E se não tivesse feito isso, a Delta alguma vez teria sido em Portugal, por si só, o mercado português teria conseguido criar a Delta que existe. E porquê é que ele o fez? Então, ele só tem Espanha. Portugal à volta dele não há quase. Portugal é pobre. Portanto, ele virou-se, foi para o grande mercado que tinha em frente em Espanha. E é isto que os portugueses têm que aprender a fazer. Têm que aprender a olhar para o mundo e não para a sua aldeia. Porque a sua aldeia está no mundo. E o mundo é o mercado da aldeia. É preciso ir lá. Portanto, esta nova realidade implica novas instituições que são capazes de olhar para o mundo. E é aí que a ONU tem um papel vital. E é isso que a rede portuguesa do Global Compact é uma rede portuguesa, mas é do Global Compact. E o Global Compact é global. Nós estamos em toda a parte do mundo. Há redes do Global Compact em 83 países. Há grandes manchas onde não há, por exemplo, em África, mas há empresas que estão ligadas ao Global Compact, não têm uma rede local, até por motivos de corrupção, porque não se cria uma rede do Global Compact onde o Estado não garante um eficaz combate à corrupção. Não dá. Portanto, quer dizer, pode discutir se o Estado português garante um combate eficaz à corrupção. Pode-se discutir, mas olha que garante. E a principal razão, o Estado, não digo o governo, digo o Estado português, a nossa sociedade. As estruturas. E a razão que é a demonstração que nós temos, de facto, uma ação contra a corrupção, é perseguirmos os gajos. É isso aparecer nos jornais. É os tipos que podem conseguir burlar os tribunais, mas não conseguem burlar a economia. E a verdade é que perderam o banco, perderam o tacho, perderam... mas ainda não foram condenados, está bem, mas a vida deles está arrumada. A vida deles está arrumada. Passaram por uma cadeiazinha linda ali em Évora e não vão mais ser ninguém. Mas tem lá os milhões, deixe-os ter, porque o que eles queriam mesmo era ter glória, não era milhões. E perderam essa glória. Portanto, perderam aquilo aquilo que ansiavam, que era estar no palco e tal. Não, a sociedade portuguesa tem combatido eficazmente alguma corrupção. Não ter sido tão eficaz como poderia ser, principalmente porque os tribunais e a lei estão amarrados à proteção dos direitos humanos e da privacidade e da presunção de inocência, e tem que se fazer prova, e fazer prova é muito complicado nos crimes de colar branco. Pronto, tudo isso é verdade. Mas o Global Compact, como instituição das Nações Unidas, está em melhor posição, como está a União Europeia, note-se bem, porque precisamente o grande mérito das regiões como a União Europeia é ter uma perspectiva transnacional, ligarem-se com outras regiões de igual abrangência e conseguirem ter uma visão mais global, coisa que os Estados são profundamente egoístas. Quem tem
tido um papel muito, muito, muito bom e vai ter um papel no futuro muitíssimo bom, são as autarquias. Porque uma autarquia está num determinado estado, mas está com o mundo. Porque é uma Câmara Municipal e a Câmara Municipal tanto lida com Badajoz, como lida com Évora, como lida com Bordeus, aliás, o movimento da germinação, e é um movimento muito engraçado. Portanto, nós temos um futuro, acho eu, e olha, tenho 70 anos, portanto, podia fazer aqui o papel do negativo, do deprimido, mas não, eu acho que os jovens têm um futuro brilhante à sua frente, assim sejam capazes de olhar para a oportunidade e não para a desgraça. Vejam a garrafa meia cheia e não a garrafa meia vazia. Assim. Já passámos o nosso tempo, É mas temos verdade, aqui é verdade. duas questões do Manuel, uma delas já está respondida, portanto não vale a pena ter o foco no cliente, o Mário já fez essa referência, mas tem uma questão, o Manuel tendo acabado o curso há pouco tempo, portanto ainda tem um espírito de estudante muito forte, o que é bom, que ele levanta a questão se a automação irá motivar as pessoas a estudar. E é uma das grandes questões, né? O contexto de aprendizagem ao longo da vida que é necessária para conseguirmos corresponder a estas transformações que a tecnologia também nos traz. Olha, eu acho que a área da atividade humana, onde a tecnologia tem e está a ter o impacto mais tremendo, é precisamente na educação. Por exemplo, há uns tempos atrás, num evento na sede da Microsoft em Nova Iorque, onde eu estava, um evento organizado por uma entidade portuguesa, está a ver, pela Fundação Milênio Edu, que é uma fundação de origem portuguesa. Um dos associados mais distintos é o JP Inspiring Knowledge, portanto, o antigo JP Sacoto. E estávamos a ouvir o relato da construção de escolas em África, no meio do nada, onde fica um monitor, umas placas solares e a Cisco fornece a infraestrutura, a Microsoft fornece grande parte do software e pronto, e tem internet. E a aula está ligada a uma universidade norte-americana no meio de nada, está a ver? À volta tem palhotas. No entanto, dentro da sala de aula tem a Universidade Americana a proporcionar acesso ao conhecimento. Isto era absolutamente impensável. Antigamente, para se ir a uma universidade, tinha que pegar nos sapatos em África, tentar calçá-los, que era o primeiro desafio, e depois conseguir chegar a algures a Boston. Agora Boston vai ter consigo no meio do nada. Mas há a barreira da língua. Não há. A Microsoft garante que uma coisa que está a ser dita em inglês aparece lida em Swahili. E os documentos, assim, é impressionante. Ao nível da educação é absolutamente estarrecedor o que se está a fazer de bom, de maravilhoso, de levar o conhecimento a todo lado. Claro que isto colocou novos desafios aos professores. Os professores de antes detinham o conhecimento, hoje detêm a arte de adquirir conhecimento. Todos os professores são os gestores da aquisição de conhecimento, porque o conhecimento está por aí, está por aí, pronto, é preciso apropriarmos dele, mas ele está nas redes, na internet, está disponível. E é um mundo maravilhoso, este mundo onde a educação passou a ser muitíssimo mais viável do que era de antes, mas exige a responsabilidade do aluno. O aluno que fique passivamente à espera que lhe deem conhecimentos não vai adquirir conhecimento nenhum, porque simplesmente não está a envolver a parte mais importante do conhecimento, que é ele mesmo, que é a apropriação do conhecimento por ele próprio. Portanto, essa é outra coisa maravilhosa, para uma pessoa que trabalha em ética como eu, é uma coisa maravilhosa, porque chegamos à responsabilização do indivíduo pelo seu próprio desenvolvimento intelectual e de conhecimento. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que o mundo que aí vem é um mundo de enormes oportunidades e de grandes desafios, mas cada um de nós tem que tentar ser mais responsável, mais cidadão. Não é o governo que nos resolve os problemas, somos nós que temos que resolver os nossos próprios problemas. Com a nossa Câmara Municipal, com a nossa universidade, com o nosso professor, com a nossa família, com o nosso amigo, com o nosso colega de trabalho, com a nossa empresa. Não há soluções caídas do céu aos trambolhões que resolvam a nossa vida e depois... Nunca há soluções milagrosas, né? Nós temos que fazer o nosso papel, o caminho faz caminhando, como diria o poeta espanhol. Portanto, Mário, muito obrigado pela disponibilidade, por este tempo que nos foi concedido, foram 40 minutos, foi um bocadinho mais do que não faz mal. Do que estava inicialmente previsto, mas
a palavra é isso, e a palavra e a conversa é isso, alimenta-se de envolvimentos. Gostaríamos de agradecer também a todos aqueles que estiveram presentes e informar que regressaremos. Estamos quase a chegar ao fim do ciclo de cafés digitais, portanto, isto era um ciclo que estava definido, mas que iremos ter a oportunidade de ter um último café digital muito brevemente. A todos um bom dia e um bom café, porque